pai e mãe acompanhem a formação do caráter, da intelectualidade, da personalidade das suas crianças, dos seus filhos, principalmente nessa idade que nós acreditamos que o eletrônico, o virtual, seja um calmante para a criança. Na verdade, não é. Uma grande, se não quase que na totalidade dos jogos que estão ali disponíveis, são agressivos. É morte, é combate, é luta, é perda de pontos, é ganho. E isso vai gerando uma ansiedade na criança que, quando for identificado, talvez se torne muito tarde para tratar. Então, como tivemos um resultado, nós relembramos a Irmandade sobre isso. E um pouco além, não só nas crianças, mas principalmente na fase da adolescência, a internet é uma porta que se abre para o mundo promíscuo, para o pecado, para a sensualidade, para a pornografia. E os pais devem acompanhar as atividades dos seus filhos. As redes sociais e o acesso à internet, a congregação não se manifesta contra o seu uso, pelo contrário, tem uma utilidade incrível, mas dentro do que é bom existe o mal, que o pai e a mãe conversem com os seus filhos. Novamente pedimos isto. E vamos além. Existem recursos nas redes sociais, existem recursos na internet, que o pai e a mãe podem bloquear sites inadequados para os seus filhos. Pode controlar o uso, tempo de uso e acesso a esse material profano, pecaminoso e contaminado. Principalmente quando o seu filho, na fase da adolescência, começa a querer ficar muito sozinho, muito trancado, muito isolado da família. Alerta e vai salvar ele enquanto é tempo. Isso, por mais que pareça estarmos repetindo as mesmas coisas, mas é o cuidado que o ministério tem, que todos temos com os jovens, com as crianças, porque vemos lá na frente consequências irreparáveis. Então, enquanto dá, e isso aqui muitas vezes é falta de diálogo entre família, é falta de pai e mãe sentar com o filho, senta no chão com a sua criança, brinca com ele, faz ele se sentir útil na sua vida, importante para você. Às vezes o pai proíbe a criança até de brincar, deixa ela ser criança, isso é muito importante. Que ele viva a infância, que ele viva realmente aquela fase da sua idade, mas com o pai e com a mãe fazendo parte daquilo. E que você, pai e mãe que está ouvindo esse conselho, olha para dentro da tua casa. Se de repente você identificar um comportamento estranho no seu filho, na sua filha, não vá com agressividade, não vá bater, não vá ofendê-lo, não vá fazer com que ele se sinta humilhado na sua casa. Abrace ele, abrace ela e tente mostrar para ela os princípios cristãos, os ensinamentos de Jesus Cristo. Mostra para ele o que você quer dele, mas não com a sua força, mas com as suas obras. Às vezes o pai não tem obra para ensinar e quer que o filho vá no caminho certo. Primeiro pratique, depois ensine, mas salve os seus filhos. Nós falamos isso, irmãos, e por mais que seja repetitivo, e o irmão em casa está falando outra vez, esse irmão falando isso, é que a mocidade, as crianças, é tão importante para nós preservá-los na doutrina, nos ensinamentos, na família, na célula familiar, junto ao pai, junto à mãe, junto aos irmãos, a amizade dentro de casa, dentro da família, porque a consequência que nós vamos ter daqui a alguns anos, ela vai ser muito danosa. O inimigo está entrando no meio das crianças, lá na frente, quando essas crianças estiverem já na fase adulta, às vezes terá danos irreparáveis na formação de cada um. Então, irmãos, mais uma vez nós viemos a público pedir para o pai e para a mãe que olhe, observe, se aproxime, sente junto com o seu filho, com a sua filha, converse, abra a conversa. Não espere que lá na rua ele aprenda o temor ao Senhor. Ensine dentro de casa. Os cooperadores de jovens e menores têm uma missão maravilhosa de atender às reuniões, de ensinar os jovens, mas é uma vez por semana e, quando muito, uma visita na semana. Se junte a eles,
Não espere só deles, mas se junte a eles e acompanhe a vida espiritual dos seus filhos. Isso é muito importante para que nosso futuro enquanto igreja seja abençoado, seja uma mocidade que tenha de fato temor a Deus. Isso é importante sabermos, porque desde criança trabalhado, a própria palavra ensina, que ensinando o jovem, a criança, nós vamos ter um adulto com uma formação sólida, uma casa onde se ora para comer, se ora para dormir, os filhos oram juntos, aquilo fica para sempre. Por mais que ele se desvie aqui um pouco lá, um pouco aqui, um pouco acolá, mas ele nunca vai esquecer o que o pai e a mãe ensinou. Nunca vai esquecer. Se o seu filho desviar do caminho e voltar, abrace. Se ele balançar, como diz um termo popular, e você vê ele enfraquecido, abrace. Se você vê ele quase morto, abrace. Que nenhum pai ponha um filho ou uma filha para fora de casa, por causa de um radicalismo que de repente pode, no lugar de salvar, venha matar o seu próprio filho. E quando nós falamos matar, não é no corpo, é na alma. Às vezes o que ele precisa é carinho de pai e carinho de mãe, é só isso. Glória a Deus. Está bem assim, irmãos? Aleluia. Cuidar das crianças, veja o que eles estão vendo, o que eles estão usando, veja as mensagens que o inimigo está pondo na mão das crianças de uma forma assim, tão disfarçada, na forma de brinquedos. Ele está implantando ideias, está implantando conceitos, está implantando culturas, que lá na frente essas crianças do mundo de hoje vão ver o que é transgressão, o que é contaminado de forma natural, de forma que disse o apóstolo Paulo para Tito: tudo é puro para os puros, mas é contaminado para os impuros. Então aqueles que forem criados na pureza terão a mente sã, mas os que estiverem contaminados, irmão, até o que é puro para ele vai ser contaminado. Guardemos este conselho e salvemos quem nós pudermos salvar. Glória a Deus.